Irmãos, o estudo de hoje, a pedido do pastor, é a respeito do Dia do Senhor. Infelizmente, essa temática ela tem sido bem negligenciada nos nossos dias. E essa negligência, ela se deve principalmente a nós, liderança, pastores, presbíteros, diáconos, enfim, pois nós não temos averiguado as Escrituras para saber o que Deus de fato requer de nós no que se refere às exigências dos mandamentos. Então hoje eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou trabalhar sobre o propósito do Dia do Senhor, a finalidade do Dia do Senhor. O material que eu usei para esse estudo é um material que vocês devem adquirir, que é o livro de Joseph Piper. Claudinho depois, pastor Cláudio, depois passa para vocês aí como se escreve. Joseph Piper, O Dia do Senhor. É um livro impressionante, um livro prático, um livro que aborda a maioria das ilustrações e do entendimento que eu vou lhes dar aqui nesse estudo, eu tirei dele. Então, vamos estudar o propósito do Dia do Senhor. Eu vou para pelo menos 4 ou 5 textos bíblicos, de onde eu vou tirar 4 ou 5 propósitos do Dia do Senhor, e eu faço aplicações práticas a respeito do que devemos fazer no Dia do Senhor. Talvez seja um tema novo para muita gente, e por causa disso você pode me interromper, você pode levantar a mão, tirar dúvida. Se quiser também deixar para o final, fica à vontade, tá certo? Vamos orar, depois nós iremos ler o texto bíblico. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tantas bênçãos recebidas de Tuas mãos. Reconhecemos, querido Deus, que visto que recebemos muito, devemos também retribuir muito. Mas somos conscientes de que, como não pode ser diferente, não retribuímos tanto quanto recebemos, Senhor. É por isso que o Teu Evangelho é graça, é por isso que o Teu pacto conosco é um pacto da graça, Senhor. Mas Deus, ainda que assim seja, sabemos que o Senhor requer algumas coisas de nossas vidas. O Senhor requer uma adoração em espírito e em verdade. O Senhor requer pensamentos santos. O Senhor requer uma vida consagrada ao Senhor. O Senhor requer uma família bem ajustada, de acordo com os princípios bíblicos, para que ela seja um espelho da Tua igreja. A Tua Bíblia também mostra que o Senhor requer de nós que, como homens e mulheres casados, nós espelhemos também, reflitamos também o relacionamento de Cristo com a igreja. E não é diferente em relação, Deus, ao modo como Te cultuamos e o dia que Te cultuamos. O Senhor também requer algumas coisas de nós nesse sentido. Sabendo disso, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para nos fazer entender essa temática, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Se depender de nós, sairemos vazios daqui, sairemos como entramos. Então sopra o Teu Espírito, abre nossas mentes, cuida do nosso coração e da nossa alma, ajuda-nos a compreender essas verdades, faz com que o Teu Espírito governe nossos pensamentos, nossos desejos, e que tudo que seja feito aqui, ó Deus, leve como resultado final que a glória de Cristo seja revelada, Senhor. E no nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que tudo isso seja feito em espírito de mansidão, para a glória do Teu nome. É a oração que Te fazemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos abrir em Isaías 58. Esse texto de Isaías 58 é um texto onde eu só vou voltar para ele praticamente no final do meu estudo, não porque ele não é um texto importante, principalmente pelo fato de eu estar lendo ele inicialmente, na verdade, mas porque eu quero ler o texto, tirando desse texto uma palavrinha em particular,
eu vou levar vocês a outros textos que trabalham essa temática, e depois disso, no final, voltaremos para ele para tentar fazer uma união desse caldo todo, mostrando que cada um dos textos que eu vou rapidamente trabalhar com você tem um grande vínculo com Isaías 58, principalmente porque Isaías 58 é uma convocação a um endireitamento de vida no que se refere à temática do dia do Senhor. Então, Isaías 58, versículos 13 e 14. Todos abrimos? A palavra de Deus diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Você vai me ouvir não apenas ler muitas vezes a palavra sábado, mas também me referir à expressão sábado cristão. A gente tem que lembrar que a palavra sábado na Bíblia, ela não é uma tradução, acho que isso vocês já sabem, ela é uma transliteração. A palavra no hebraico que aparece sempre que a palavra sábado em português surge é a palavra Shabá. Então, o que fizeram não foi traduzir Shabá para o seu significado na nossa língua, mas foi transliterar. Isso é colocar uma letra no nosso idioma correspondente a uma letra no idioma hebraico. Então, Shabá virou sábado. Mas na cultura hebraica, na cultura judaica de um modo geral, não existia segunda, terça, quarta, quinta, era primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. E às vezes o primeiro dia era chamado de oitavo dia. Era uma questão cíclica. De modo que o sétimo dia era chamado Shabá. Por quê? Porque era o dia de descanso. A palavra Shabá, ela tem esse significado, descanso. Então, quando você me escutar ler nas escrituras sábado, tente visualizar isso, descanso. Quando eu me referir a sábado cristão, quer dizer que eu estou falando do dia de descanso dos cristãos, que lá no final do estudo eu vou tentar mostrar para vocês que é o domingo e não o sábado propriamente dito, tá certo? Eu iria iniciar meu estudo de outro modo, mas chegando aqui no bairro, eu vi que hoje é dia de feira aqui, não é isso? E é curioso que os puritanos, eles chamavam o dia do Senhor de dia de feira da alma. Por quê? O que é o dia de feira? A gente perdeu um pouco disso na nossa cultura, mas na época dos meus avós e dos meus pais, certamente, o dia de feira era aquele dia que eles iam até a feira para comprar mantimento para pelo menos uma semana. Então não se fazia como hoje em dia, que a gente tem um grande supermercado e às vezes faz feira de mês. Não, eles iam para a feira e compravam os mantimentos para a semana inteira. Era a ideia de abastecer a despensa, a ideia de abastecer a casa de modo que eu me despreocupe com o mantimento que me será suficiente por uma semana. Os puritanos aplicavam isso na alma. O dia do Senhor é o dia da feira da alma. Isto é, todos os cristãos vêm ao lugar de feira, à igreja, porque aqui é onde eles compram mantimentos para que durante a semana inteira eles estejam se alimentando espiritualmente desses mantimentos. Então o vínculo já deixa muito claro que o dia do Senhor tinha um lugar cativo na igreja de poucos séculos atrás. Não se pensava de outro modo. Eu trabalho de segunda a sábado, mas o dia do Senhor, no caso o domingo, como nós já temos a nova revelação, o Novo Testamento, o domingo é o dia em que eu esqueço meu trabalho, eu esqueço minhas preocupações. Isaías 58 vai falar os meus próprios interesses. Eu vou cuidar dos interesses de Deus, isto é, dos interesses da minha alma. Eu vou comprar mantimentos para minha alma, para que então, de segunda a sábado, eu esteja repleto desses alimentos na minha despensa e assim não precise mais deles, até que o próximo dia de feira da alma surja. Falando sobre isso então,
me vem à mente a questão sobre algumas abordagens do dia do Senhor. Porque certamente você sabe que existem os adventistas do sétimo dia, e não somente eles, existem outras denominações que defendem o sétimo dia. Há pouco tempo atrás eu estava na internet e vi a Igreja Batista Adventista do sétimo dia. Outras denominações creem que se temos que guardar um dia, o dia a ser guardado é o sábado. Então temos essa primeira abordagem, que eu vou chamar de abordagem sabatista, aquela de alguns que creem que o dia oficial de culto é o sábado, não outro qualquer. Há uma segunda abordagem. Essa segunda abordagem, ela aponta para Cristo. Eles entendem que o dia do Senhor foi cumprido com Cristo. Cristo cumpriu o dia do Senhor. Isso é curioso, porque na mentalidade do fariseu, Cristo era um profano do dia do Senhor. Você deve se recordar disso. Mas para eles não, o dia do Senhor foi cumprido por Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, logo nós não precisamos mais guardar um dia dentre 7. Existe uma terceira abordagem, que é a mais difundida na nossa igreja, na IPB, que é o dia do Senhor como princípio. Estes dizem assim: de fato, de 7 dias eu tenho que guardar um dia, não importa que dia seja. Pode ser o sábado, pode ser a quarta-feira, enfim, eu preciso guardar um dia. O princípio é mantido, mas não o dia vinculado ao princípio. E por fim, nós temos a última abordagem, que é a que eu em particular creio ser a bíblica, que guardar um dia entre 7 é um dever do cristão, e este dia deve ser o domingo. Se na antiga revelação havia um princípio, qual era um princípio? Guardar um dia entre 7, mas havia também que dia era este especificamente falando? O sábado, e não se guardava com legalismo lá no Antigo Testamento. Claro, o remanescente fiel não, havia o joio misturado ao trigo, que era legalista, a gente não pode negar isso. Logo, então, nos nossos dias também, nós devemos ter o dia, isto é, o princípio, um dia entre 7, mais um dia oficial. A gente vai perceber com o decorrer do estudo que a revelação bíblica mostra muito claramente que esse dia mudou. Não pode ser sábado. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que o dia do Senhor vem antes da lei, então não tem vínculo com algo que seria temporário. A gente chama isso na teologia de lei positiva, lei cerimonial. O dia do Senhor não é lei cerimonial. Para corroborar com isso, ela está lá nos 10 mandamentos. E como se isso não fosse suficiente, a gente vê o próprio Novo Testamento mostrando essa mudança de sábado para o domingo, mas não o esquecimento do princípio de guardar um dia. Tendo dado essas informações iniciais, eu quero focar no propósito do dia do Senhor. Como os campos que eu já pastoreei, eu tenho feito isso. Eu tenho pregado sobre o dia do Senhor e tenho dito o seguinte: foi difícil para mim mudar a minha vida. O pastor Cláudio, o Claudinho, me conhece de adolescência e sabe o quanto o futebol do domingo para mim era sagrado. Eu tenho lembranças de eu acabar o sermão no sábado me lembrando do futebol do domingo. Então eu cortar o futebol do domingo para mim, pois eu entendo que eu tenho que fazer isso, foi algo pessoal. Eu quebrar algumas coisas que eu entendia que eu precisava mudar, como algum tipo de lazer e diversão. Foi algo difícil para eu com minha família, me reformar, digamos assim, mas foi muito deleitoso. E é isso que eu quero mostrar em Isaías 58. Diz, Claudinho. Cedinho da manhã. Logo cedo, a gente foi lá para casa, botamos na televisão no terraço para assistir. E aí teve gol, a gente foi lá na piscina e tal. Depois a gente botou uma roupa, foi para a igreja, tinha até eleição, né? E a gente foi com a camisa do clube, não sei o quê. Chegamos atrasados. Exatamente. Essa temática eu comecei a conhecer no seminário. Tem um pastor que eu admiro muito, chamado pastor Paulo Anglada.
Ele foi quem me fez abrir os olhos para a importância do dia do Senhor. Eu estava no meu 2º ano de seminário e, como era costume, nós acordávamos, seminaristas, cedinho, o café da manhã era às 6 da manhã, então eu tinha que acordar antes de 6, e assistíamos, literalmente falando, me pergunto, porcaria na televisão, porque o que é que passa no domingo pela manhã? Eu acho que é Globo Rural, coisa desse tipo, coisa completamente vã para nós, e a gente estava lá com a televisão ligada assistindo aquela inutilidade, inútil para mim, pode ser que exista, como existia na minha igreja do Pará, agricultores que gostam do programa, enfim, para mim é algo totalmente inútil, mas eu estava assistindo porque era o costume. Aí o pastor Paulo Anglada chega no refeitório, aí diz: irmãos, iniciar o dia do Senhor com televisão não, irmãos. Aí desligou a televisão. Aquilo ali eu fiz: opa, o que significa isso? Eu não conhecia nem o que era isso. Então foi a partir daí que eu fui despertando. Mas vamos nos manter no foco, porque era isso que eu queria dizer para vocês. Hoje não é o dia da mudança de vida de vocês. Isso é um processo. Isso leva tempo. Isso é esmurrar o próprio corpo, né? É cortar a própria carne. Mas eu quero que você foque no propósito, que é o tema do meu estudo. Eu quero que você foque na finalidade do dia do Senhor. Talvez você não queira desligar a televisão, porque você vai assistir o domingo, o jogo do domingo. Talvez você não queira tirar algum lazer, alguma diversão sua no domingo. Mas então foque no propósito do dia do Senhor. O dia do Senhor foi criado com uma finalidade. Especificamente falando, eu vou dar 4. Eu vou tentar ver se de Isaías 58 eu tento lhes mostrar uma quinta. Se não for possível, pelo menos 4 eu quero lhes mostrar. 4 finalidades benditas do dia do Senhor. Então, se você sair hoje aqui de manhã, pelo menos compreendendo e desejando ser fiel a essas finalidades, eu estou suficiente. Não precisa desligar a televisão hoje à tarde não, certo? Então vamos iniciar a partir de Isaías 58 para me servir de ponte para outros textos. Isaías 58 fornece, ao meu ver, um propósito geral do dia do Senhor. Não sei se você consegue ver isso numa leitura simples, mas parece-nos que Isaías aqui está exortando o povo em relação ao dia do Senhor e faz essa exortação tendo esse dia como que um dia com uma beleza diferente dos demais dias. Perceba que, primeiramente, é possível eu profanar o dia de descanso, de acordo com Isaías. Eu preciso chamar esse dia de um dia deleitoso, um dia prazeroso. Eu preciso olhar para esse dia vivendo como se ele fosse digno de honra, honroso, algo que merece a minha honra. Não sei se você consegue perceber isso, mas parece que Isaías está mostrando que há uma beleza diferente nesse dia, diferente dos demais dias. Mas preste atenção, não é o que alguns pregadores gostam de dizer, ao meu ver pelo menos, que todos os outros dias devem ser igual ao dia do Senhor. O que eu quero dizer é que tem o dia do Senhor e os outros 6 dias. O princípio não é apenas elevar os outros dias para que eles sejam semelhantes ao dia do Senhor. A questão é que, de algum modo, o dia do Senhor, na cultura judaica cristã, ela é completamente diferente dos outros dias. Há coisas que no dia do Senhor eu posso e devo fazer nos outros dias. Mas há coisas que nos outros dias eu faço e eu não posso fazer no dia do Senhor. Eu vou dar um exemplo mais básico, por exemplo. No dia do Senhor deve ser o dia de culto. O dia que a gente chama de exercer as obras espirituais. Tem 3 obras, adiantando um pouquinho aqui, tem 3 obras que devem ocorrer no dia do Senhor. Obras espirituais, culto, devoções, coisas desse tipo. Obras de misericórdia, visitações a hospitais, visitações a irmãos, entrega de cesta básica, coisa do tipo. E obras de necessidade, isto é, coisas sem a qual você deixa de viver. Por exemplo, a gente não vai deixar de cozinhar. Você deve lembrar que isso já está
impresso lá quando Deus deu o maná por intermédio de Moisés. O povo deveria colher o maná durante quantos dias? 6 dias. Cada dia com sua devida porção. Mas na sexta, o que é sexta para nós, eles pegariam o dobro, para não ter que pegar no dia do Senhor. E o curioso, você deve lembrar que em algum momento lá, alguém pega uma porçãozinha um pouco a mais em algum outro dia. O que é que acontece? Ela apodrece, né? Mas quando eles pegavam no dia do Senhor, o milagre acontecia, ela não apodrecia. Vejam, eu posso comer, para tanto eu preciso de algum modo fazer por onde o que eu vou comer. Lá em especial havia essa questão do colher, que eu não deveria fazer do maná. Mas se você lembrar, o fogareiro, depois você leiam lá Êxodo, o iniciozinho lá de Êxodo, o fogareiro tinha que ser mantido aceso. Então a ideia eu preciso cozinhar. Isso é uma obra de necessidade. Eu estou com um problema, eu preciso ir no hospital. Isso é uma obra de necessidade e uma obra de compaixão. Eu vou dar um exemplo bem básico. Faltou gás em casa, eu não tenho o que fazer, eu posso comer fora. Mas o princípio existem obras espirituais, obras de necessidade e obras de compaixão. É por isso que não é ilícito farmácias, hospitais, hotéis por causa dos forasteiros, né, que a Bíblia chama de forasteiros, peregrinos, e restaurantes de hotéis serem abertos, porque encaixa-se nesse tipo de obras, tá? Mas como eu estava dizendo, Isaías 58 parece mostrar que o dia do Senhor, de algum modo, está elevado a um patamar diferenciado dos demais dias. Por quê? Por causa do propósito dele. Então, antes de tirarmos o propósito do dia do Senhor em Isaías, vamos para esses textos que eu me referi. Primeiramente, Gênesis 2. Vou pedir que algum irmão leia do versículo 1 ao 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Eu poderia mostrar muito claramente que o dia do Senhor deve ser zelado por nós como o dia oficial de devoção, apenas pelo relato da criação. Você deve lembrar que Deus deu 3 mandatos na origem, originalmente falando, na criação, quero dizer. O mandato cultural, o social e o espiritual. Você deve lembrar que haviam meios pelos quais nós conseguiríamos ser fiéis a esses mandatos. Socialmente falando, casando e me relacionando. Culturalmente falando, dominando e cuidando do jardim. E espiritualmente falando, me relacionando com Deus no dia específico do Senhor. No dia que Deus descansou, eu descansava para me encontrar com Ele, como o noivo se encontra com a noiva. Mas aqui, 2 palavrinhas nos mostram esse propósito que eu quero retirar de Gênesis 2. Primeiramente, a palavra descansou. Você encontra aí no versículo de número 3. Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. Primeiramente, irmãos, perceba que Deus concedeu o sábado, o descanso. No caso, na antiga aliança, o sábado, o 7º dia, e na nova aliança, o sábado do 1º dia, como em especial o dia que nós devemos parar de fazer algo para fazermos aquilo que mais gostamos de fazer: descansar. Todos gostamos de descansar. Eu vou falar por mim, realmente minha noite foi bem atribulada. Estou louco que chega tarde, porque à tarde eu vou descansar. Descansar é um negócio que gostamos. Não há nada mais
que traz mais alento para o corpo e para a alma do que depois de um dia de trabalho a gente chegar, tomar um banho e descansar. Eu tenho visto isso com coisas muito simples no ministério. Certamente o pastor Cláudio já pegou casos como esse, mas em particular, nas igrejas em que pastoreei, sem falta, as irmãs sempre tinham uma queixa dos seus maridos, que eles não eram os líderes espirituais em casa, não liam a Bíblia com a família, não oravam com e pelos filhos, como eles prometeram aqui à frente da igreja, não faziam o culto familiar. Mas por quê? E elas geralmente diziam assim: quando ele chega do trabalho, ele nem toma um banho, pastor, ele senta no sofá, tira a botina dele, tira o sapato dele e liga a televisão, porque ele está cansado do dia de trabalho. É porque amamos descansar. De fato, traze-nos deleite o ato de, depois de arar a terra, nós termos um descanso sabático, um descanso das nossas forças que se foram pelo nosso trabalho. Perceba, Deus nos deu um dia para isso. Deus mostrou com isso, então, que o padrão era trabalhar e descansar, trabalhar e descansar. Isso tanto em cada dia, quando eu trabalho durante o dia, normalmente falando, para descansar à noite, mas também quando eu trabalho 6 dias para descansar um dia. Isso está impregnado em toda a Escritura. Veja, por exemplo, Êxodo 23, 12. e 25. Eu vou correr um pouquinho aqui, depois eu forneço esse estudo para o pastor Cláudio e vocês podem ler ele com mais tranquilidade, tá certo? Senão a gente vai se embora daqui. Só de 1 hora. Então eu vou correr um pouquinho, tá? Êxodo 23, 12. 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás. Para que descanse, olha só que interessante. Para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. De acordo com Moisés, então, esse é o dia de tomar fôlego, né? Tomar alento. É curioso que há um outro texto bíblico que fala o próprio Deus tomando alento no dia do Senhor, no sábado, no caso. Isso é o dia de nós, de fato, darmos um descanso para o nosso corpo que foi criado para trabalhar. É o dia oficial pelo qual eu vou revigorar as minhas forças. É o dia oficial pelo qual eu vou colocar as pernas para cima, porque tem mais 6 dias de trabalho. Então é o dia oficial de descanso. Esse é o primeiro propósito do dia do Senhor, descansarmos. Nós não vamos guardar o dia do Senhor sem descansarmos. Vocês devem assistir um filme. Eu fechei aqui o outro estudo, mas é um filme que mostra... Deixa eu ver se eu acho aqui. É um filme que mostra um crente escocês, acho que nas Olimpíadas de 1926. Vocês lembram daquela música? Não tem uma música? É uma música oficial lançada por esse filme. Eu não vou achar aqui, mas eu vou dar para Claudinho e Claudinho distribui para vocês o nome do filme. Eu não vou achar. Esse filme mostra esse missionário que tornou-se o maior corredor do Reino Unido. O Reino Unido era Irlanda, Inglaterra e Escócia, e ia-se para as Olimpíadas em nome da rainha, né? Eu vou vencer as Olimpíadas em nome da rainha. E ele foi convocado como o melhor atleta do Reino Unido na corrida de 1000 metros, parece-me, alguma coisa nesse sentido. Só que a final caiu em que dia? Domingo. Ele não foi. Chamaram ele perante os príncipes do Reino Unido, perante o príncipe oficial, filho da rainha. Ele se negou. É curioso que durante o filme ele está voltando para a Escócia e passa um garotinho chutando bola, 2 garotinhos chutando bola. Aí ele diz,
hoje é dia de descanso, hoje não é dia de vocês brincarem. A ideia é exatamente essa. É o dia de revigorar forças. Amanhã de manhã vocês vão trabalhar, não vão? A partir de segunda até sábado vocês vão de fato gastar a sua força física. Então esse é o dia de descanso. Perceba, a gente ignora uma grande bênção dada por Deus para nós, quando a gente não tira esse dia para descansar. Porque a gente precisa de descanso, a gente precisa do nosso corpo, quero dizer. Nós vamos trabalhar por 6 dias. Então Deus está dizendo, esse é o momento de vocês alimentarem a força para vocês gastarem nos próximos 6 dias. Mas há uma segunda palavra aí bem importante, em Gênesis capítulo 2. Vocês conseguem discernir qual é? Primeiramente, Deus descansa. Primeiramente, não. Deus descansa, mas antes de descansar, Ele fala o quê? Santifica. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. A gente chama isso de as duas qualidades do dia do Senhor. Ele é um dia abençoado e ele é um dia santificado. Abençoado porque ele proporciona bênção. É isso que eu vou trabalhar com vocês em Isaías 58. Ele é abençoado porque ele proporciona a bênção. É por isso que Calvino, vez por outra, vai dizer assim: abençoado seja tu, Senhor. E a gente fala, Deus seja abençoado, mas é porque ele proporciona a bênção. Mas ele é um dia abençoado e santificado. O que significa ser um dia santificado? Você sabe que a palavra santo quer dizer separado, não é isso? Então já fica muito claro que este dia é um dia separado dos demais dias. É um dia diferente dos outros dias. Eu não vou ir além daqui, porque nos outros textos eu vou trabalhar essa perspectiva da santidade desse dia, mas este, além de ser um dia de descanso, é um dia que, por ser santo, devem nele ser praticadas obras santas. Não é que nos outros dias essas obras não sejam praticadas, mas que este é o dia oficial de que essas obras sejam praticadas. Eu vou lhes dar um exemplo, mais uma vez, com os puritanos. Certa vez eu fui para uma conferência e nessa conferência o pastor falava sobre o culto familiar e sobre uma ilustração muito puritana. De fato, foi um puritano que deu essa ilustração sobre o que vai acontecer com muitas famílias ditas cristãs em nossos dias. No terrível e grande dia do Senhor, muitos dos nossos filhos serão deixados para trás. A porta vai ser batida na cara dele, né, no rosto deles, e eles vão ficar do lado de lá da porta, enquanto nós vamos gozar da presença do nosso Senhor. E ele dizia, e lá do outro lado eles vão dizer assim: a culpa foi sua, papai, a culpa foi sua, mamãe, porque você não me doutrinou, porque você não me preparou para eu gozar daquilo que você está gozando. E nesse momento isso escandalizou muita gente nessa conferência, e alguns disseram: você está sendo muito duro, pastor. Hoje em dia é um corre-corre muito grande. Como é que eu vou ter um culto familiar todo dia? Como é que eu vou orar todo dia com minha esposa, com meus filhos, com a família toda reunida? Aí ele citou os puritanos. Os puritanos, eles acordavam bem cedo, antes, como a gente fala, do galo cantar. Geralmente eram homens que trabalhavam com o campo ou no mercado e passavam o dia todo trabalhando. Mas não se passava um dia sem que pelo menos eles fizessem um breve culto familiar. Mas já que o corre-corre da vida deles era tão amplo, o que é que eles faziam? No dia do Senhor, eles abundantemente usavam-no para ser um dia de coisas santas. Pela manhã faziam um culto, provavelmente um breve culto com a família. Chegando do culto da igreja, que geralmente o culto era pela manhã, eles revisavam todo o sermão com filho por filhos. E à noite, havendo possibilidade de culto, faziam a mesma coisa, senão faziam um outro culto em casa. Visto que o corre-corre talvez lhes atrapalhassem, embora não como nos atrapalha, durante todos os demais dias da semana, eles usavam o domingo para o dia de obras santas em família. Mas por causa disso, porque esse dia é um dia santificado, porque esse dia é um dia diferente dos demais, porque esse dia recebeu uma bênção especial de Deus. E porque ele recebeu essa bênção especial de Deus, ele também tem a capacidade de nos abençoar mais do que os demais dias. Então, se o primeiro propósito do dia do Senhor é o descanso,
a palavra santificou nos dá mais dois propósitos. O primeiro deles eu tiro de Êxodo 20. Vá para Êxodo 20. Êxodo 20. Eu vou ler o quarto mandamento, do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba que primeiramente o versículo 8 já mostra que esse sábado já era um sábado guardado, não era uma novidade, visto que ele diz assim, lembra-te. Então, não é que isso é novidade para os judeus, mas é que eles tinham tendência de esquecer isso aqui, como nós temos a tendência. Aí quando chega lá no versículo 11, depois dele mostrar o que não deve ser feito no dia, ele vincula o dia do Senhor com a criação, com o nosso texto, lá de Gênesis 2. Por quê? Porque há um vínculo íntimo entre dia do Senhor e criação. Irmãos, porque o segundo propósito do dia do Senhor é nos lembrar exatamente que Ele é Criador. Então, esse é o segundo propósito do dia do Senhor. Recordar. Ele nos recorda coisas a respeito de Deus. Esse é o dia onde nós meditamos sobre Deus. Nos outros dias isso não é tão possível. Nos outros dias eu tenho que fechar contas, eu tenho que prestar relatório, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Eu não dou muito conta de Deus, embora infelizmente isso é em virtude do nosso pecado. Mas esse dia não. Esse é o dia de recordações espirituais. O que Moisés está fazendo aqui em Êxodo 20 é dizendo, lembra-te do dia do Senhor, porque é nele que tu te lembrarás do teu Criador. O vínculo então é entre a minha mente e eu lembrar-me de guardar um dia como o dia especial, para que nesse dia especial eu possa lembrar do meu Criador e de outras coisas que eu vou lhes mostrar. Bom, então anotem mais esse propósito. É um dia de recordação espiritual, é um dia de lembretes espirituais. Primeiramente porque ele mostra isso, que Deus é um Deus criador. Se você for lá para Êxodo 31, versículo de número 17, isso fica bem claro. Algum irmão pode ler, Êxodo 31, 17. Pode ler, eu vou ler do versículo 15 ao 16, aí quando acabar o 16, vocês juntos leem o 17. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. A ideia de tomar lento é aquela ideia de relaxar os ombros depois de um dia inteiro de trabalho. Foi isso que Deus fez. Não é que ele se cansou, mas é que ele chegou a uma conclusão. Minha obra está concluída. E quando eu guardo o dia do Senhor, eu estou me lembrando deste Criador que fez tudo com a sua devida perfeição. E eu, como Criador, vou me exultar na criação feita por Ele perfeitamente. Mas deveria recordar algo mais. Se você for para Deuteronômio 5, você vai perceber que o dia do Senhor é um lembrete a respeito de outra coisa. Vá para o capítulo 5 de Deuteronômio, por favor. Do versículo 14 em diante, ele começa a falar sobre o dia do Senhor, do 12, melhor dizendo. Aí quando chega no versículo 15,
de Deuteronômio 5, ele diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, o dia de sábado também era guardado pelos israelitas no passado, porque lembravam a ele do Êxodo. E vocês sabem muito bem que o Êxodo é o evento emblemático da redenção. Quando os israelitas saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho a pé seco, e depois que as águas encobrem os egípcios, qual é o primeiro ato que os israelitas fazem? Vocês lembram? Eles olham para os corpos boiando dos egípcios mortos pelo furor das águas. Os estudiosos vão dizer que aquilo ali tem um significado, que no ato dos israelitas olharem para os corpos boiando dos egípcios, eles pensaram: éramos nós que deveríamos ter morrido. Como diz o Salmo 124, se não fosse o Senhor, ai de nós, algo nesse sentido. Ou seja, se não fosse Deus que tivesse aberto o Mar Vermelho, estaríamos aí, boiando, mortos, mas os egípcios aqui estão. Então, o Êxodo é um emblema a respeito da salvação. É um símbolo extraordinário sobre a redenção. Portanto, este também, está dizendo Moisés, é um dia de vocês se lembrarem da redenção de vocês. É um dia de vocês lembrarem da salvação de vocês. É um dia em que vocês vão meditar sobre a impressionante obra da redenção feita pelo Senhor Deus. É claro que para os israelitas e para nós o exercício é diferente. Os israelitas viviam o dia do Senhor, que era o último, e olhavam para trás, dizendo assim: estou me lembrando de ti, ó Criador, estou me lembrando de ti, ó Redentor. Nós guardamos o primeiro dia, porque todas as coisas, digamos assim, em termos de redenção não consumada, mas a já vivida, está resolvida da parte de Cristo. E então nela eu me lembro não especificamente do meu Criador, mas do meu Recriador, aquele que me regenerou, de Cristo. E me lembro também do que Ele fez por mim, da minha salvação. A ideia é mais ou menos a seguinte: o israelita, no último dia, olha para trás, porque tudo se deu como eventos no passado. Ele foi criado lá em Gênesis 2, e ele foi salvo lá em Êxodo. E então ele guarda o último dia, selando esta verdade. Nós guardamos o primeiro, porque nós lembramos do nosso Recriador, com ele entramos em íntima comunhão, lembrando da sua salvação, mas que ainda será consumada num dia final. Então, mas o princípio é o mesmo, é um dia de recordação. Um dia de eu lembrar do meu Criador e do meu Regenerador, do Deus que eu devo me devotar, porque Ele me redimiu como povo de Israel e me redimiu pessoalmente pelo sangue do Senhor Jesus. É possível fazer isso nos outros dias, mas não tanto quanto nesse dia. Eu tenho que chegar cedo no trabalho, eu tenho 1 hora para almoçar, eu chego cansado do trabalho, eu ainda tenho que dar atenção à minha esposa e filhos. Eu estou totalmente dividido nos outros dias, mas esse dia não. Esse é o dia oficial dos lembretes espirituais. É um dia onde eu medito sobre a obra de Deus. É um dia onde eu contemplo sobre as obras de Cristo. Vamos para o terceiro propósito. Gênesis 2. Mais uma vez, Gênesis 2. Estamos no terceiro propósito, não é isso? No final da criação do homem, antes da mulher ser criada, os versículos 16 e 17 registram algo bem precioso. É dito assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia
em que dela comeres, certamente morrerás. O que está acontecendo aqui é mais ou menos o seguinte: Deus conclui toda a sua obra, cria o homem, e agora diz assim: eu quero que você se relacione comigo. E como você vai se relacionar comigo? Atentando às minhas palavras, isto é, aos meus mandamentos. Não coma da árvore que eu estou lhes proibindo comer. Isso significava que, além de cultivar um relacionamento com a criação, dominando, sujeitando, cuidando do jardim, ele também precisava se relacionar com outros seres humanos. Isso fica claro a partir do versículo 18, quando Deus vai imprimir a necessidade no homem pela mulher. O homem que vive só, existem porque a gente crê em Mateus 19, que Jesus disse que Deus fez homens eunucos, mas o homem que existe só é geralmente incompleto. O homem foi criado para ter o seu par. Deus imprimiu isso aqui a partir do versículo 18 de Gênesis 2. Então, além de eu me relacionar com a criação, além de eu me relacionar com outro semelhante, no caso uma mulher, eu preciso me relacionar com o meu Criador. Eu preciso cultivar o meu relacionamento com o Criador. Mas eu não devo apenas me relacionar com o meu Criador. Eu devo me relacionar como Ele quer. E Deus quer primeiramente que eu coma de algumas árvores, mas não coma de uma específica. E Ele quer que eu faça esse cultivo de relacionamento em especial num dia predeterminado por Ele, que é o de Gênesis 2, de 1 a 3, o sábado abençoado, o dia abençoado e santificado, que é o sábado. Então perceba que nesse terceiro propósito, o que deve ser cultivado é o meu relacionamento com Deus. Portanto, o terceiro propósito seria o propósito da comunhão com Deus. Este é o dia de eu entrar em ampla e profunda comunhão com o Senhor. É o dia de eu cultivar a comunhão com meu Deus. É como eu tenho dito, nos outros dias isso não é tão possível. Nos outros dias talvez eu consiga ler uma pequena passagem bíblica, fazer uma pequena oração, mas esse dia não. Como eu cessei meus trabalhos, como eu não vou abrir meus negócios, como eu vou me dedicar apenas a Deus, agora eu posso ler abundantemente as Escrituras. Posso jejuar ao Senhor, coisa que é difícil nos demais dias. Posso ter momentos abundantes de oração com o Senhor. Portanto, o sábado, desde sua criação, é o dia oficial por meio do qual o relacionamento com Deus é ampla e profundamente cultivado. A gente vê isso em alguns textos. Primeiramente, vá para Números 28. Números 28. Eu também vou enviar para o pastor Cláudio um artigo que eu escrevi, onde eu vou dar mais textos. Aqui eu só estou dando um texto, mas essa temática é muito importante. Então eu vou dar outros textos por meio desse artigo que eu vou enviar para eles, para vocês lerem, tá certo? Então, Números 28. Veja o que diz os versículos 9 e 10. No dia de sábado, leia-se, no dia de descanso, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2 décimas de uma efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Ou seja, o sábado era um dia onde especialmente outras ofertas eram dedicadas pessoalmente pelos israelitas ao Senhor. Veja que coisa linda isso. Quando se pecava, o indivíduo ia lá no sacerdote, oferecia um cordeiro, dependendo aí da sua condição financeira, social, uma pomba, enfim. Uma vez por ano também no dia anual da expiação. Mas pelo menos uma vez por semana, isso aqui era feito como culto ao Senhor. Então, ele poderia não fazer isso de segunda, de domingo, no nosso domingo, de domingo a sexta. Mas pelo menos no dia do Senhor da antiga aliança, eles reservavam a oferta
eles iam ao templo ou ao santuário, eles entregavam aos sacerdotes, quero dizer, e ali eles se devotavam ao Senhor. É um dia onde eu cultivo minha comunhão com Deus. É o dia de vir à igreja, como a gente fala. É o dia de cultuar. Esse é o propósito que o pastor quer com isso aqui. É o dia de se reunir congregacionalmente. É o dia solene da adoração. É o dia onde eu vivencio o que se vivenciava abundantemente no Antigo Testamento. Lá no final, lá em cima do monte, estava o templo construído. Eu, com a minha família, iria até lá oferecer uma oferta, como a gente leu aqui, e saía da minha casa. E então eu me encontrava com a família do pastor Cláudio, também se dirigindo ao templo, e com a família de outro irmão, e com a família de outro irmão. E então todos se pegavam numa verdadeira romaria, se dirigindo ao templo. É por isso que a gente tem os cânticos de romagem de Israel no livro dos Salmos, porque eles saíam de suas casas, se encontravam nas ruas e numa romaria, por assim dizer, iam cantando até o templo, aonde eles iriam dedicar as suas ofertas no dia do Senhor. Portanto, é um dia de culto congregacional. É um dia de individualmente eu cultivar minha comunhão com Deus, mas congregacionalmente, corporativamente também. Veja que o Salmo 92 deixa isso claro pelo seu título. Salmo 92. O que é que diz no título? Salmo, canto para o dia de sábado, não é isso? Ou seja, um dia especial de reunião onde eu vou me devotar ao Senhor. Então esse é o terceiro propósito do dia do Senhor, entrar em comunhão com Deus, como uma noiva que anseia deleitosamente para entrar na presença do seu noivo. Nós vemos lá o Cântico dos Cânticos, isso muito abundantemente. A igreja espera o momento em que vai entrar na presença do seu noivo, e é o dia do Senhor, o domingo. É como se de segunda a sábado nós estivéssemos ocupados e loucos para nos encontrar com o nosso noivo. Ele está aqui nos esperando. E quando cessamos o nosso trabalho e nos dirigimos às nossas igrejas, nos encontramos com o nosso noivo, com o Senhor Jesus Cristo. Por fim, vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 4. Esse texto requer uma profundidade maior. Infelizmente eu vou precisar ser superficial, mas pelo menos eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma realidade às vezes ignorada pelos comentaristas. Naturalmente, isso aqui eu tirei de alguns estudiosos da Escritura, tá, irmãos? Em Hebreus 4, nós encontramos nos versículos 9 e 10 o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Quando a gente estuda um pouquinho Hebreus, a gente percebe que essa comunidade era uma comunidade que estava sofrendo com perseguições, e porque sofria com perseguições, estavam vacilando na fé, trôpegos, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Eles raciocinavam mais ou menos da seguinte maneira: éramos judeus, hebreus no caso, éramos hebreus, zelávamos pela religião da antiga aliança, estávamos em paz com tudo e com todos. Quando passamos a ser cristãos, aí as coisas ficaram ruins para nós. Então que tal voltarmos para o judaísmo? O autor aos Hebreus escreve para esses irmãos, como vai ter em algum momento aqui, para eles restabelecerem o quê? Os joelhos trôpegos, para eles reerguerem as mãos descaídas. Eles estavam desanimados, espiritualmente desanimados. Essa epístola é uma injeção de ânimo, mas uma injeção de ânimo exortativa, onde ele vai dizer: se vocês ouviam a voz do Antigo Testamento,
hoje, se vocês escutarem a sua voz, não endureçam o coração, como nos dias da tentação, que é basicamente o que vai nos mostrar Hebreus capítulo 3. O paralelo é mais ou menos o seguinte: vocês devem lembrar que depois do Êxodo, o povo se dirige a um determinado momento onde 12 espias são enviados para a terra prometida. Vocês sabem da história, 10 voltam desanimados, murmurando, tentando inclusive tirar a liderança de Moisés. Josué e Caleb não, voltam crendo. Isso causa uma grande sedição e Deus então baixa uma maldição sobre o povo. Vocês vão andar 40 anos no deserto como baratas tontas, para que vocês que descreram de mim não entrem na terra da promessa. Então, quando ele diz aí, por exemplo, em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 11, ele está lembrando o Salmo 95, que é um cântico que relembrava esse texto, que está lá em Números 13 ou Números 14. E então é uma exortação, é como se o autor dos Hebreus estivesse dizendo: eu estou pregando para vocês, não faça o que aquela comunidade do antigo Israel fez. Vocês estão escutando a minha voz, vocês estão escutando a voz de Deus, portanto, atentem os seus ouvidos, abram os seus ouvidos e atentem à minha exortação. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, assim como o povo do Antigo Testamento não descansou, não entrou na terra de descanso, vocês não vão descansar. Hebreus 4 está dizendo isso. Vocês têm que ter cuidado se vocês querem entrar na terra de descanso, ou no descanso de vocês. O descanso dos cristãos é o quê? A Jerusalém prometida, a nova Jerusalém. Porém, como é que eu vou cultivar esse desejo pela nova Jerusalém? O que me fará desejar ardentemente o novo céu e a nova terra? Versículos 9 e 10 nos dão uma dica: guardando um dia de repouso. Por que eu digo isso? Porque quando você vai para o versículo 9, portanto, resta um repouso. Essa palavra repouso é diferente de todas as palavras que significa repouso ou descanso nos capítulos 3 ou 4. No capítulo 3 ou 4, o autor aos Hebreus vem falando de descanso, de repouso, de descanso, de repouso, mas ele usa uma palavra que dá o sentido apenas de descansar de fato, ou pelo menos de entrar em comunhão com Deus, a comunhão como sendo um momento de descanso. Mas aqui não, é a única vez que a palavra repouso, em todo esse momento, vai ser usada com o significado de repouso sabático, repouso solene sabático, ou seja, um dia onde este povo vai entrar no momento de culto ao Senhor. O que isso significa? Significa que ele está dizendo mais ou menos o seguinte, eu vou ler como a gente poderia entender. Portanto, resta um dia de repouso sabático para o povo de Deus. E ele justifica no versículo 10. Porque a justificativa, então, tem a ver com Deus e com Cristo, porque aquele que entrou no descanso de Deus, Cristo, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo, quem? Cristo, descansou das suas obras como Deus das suas. Tenta entender o paralelo aqui. Ele está dizendo assim: há um dia de repouso para vocês. Vocês querem estar na Nova Jerusalém? Vocês querem morar nos céus? Então cultivem isso. Desejem isso. Como vocês vão fazer isso? Guardando um dia entre 7. Um dia entre 7 lhes fará desejar amplamente o novo céu e a nova terra. E eu vou lhes justificar. Assim como Deus descansou das suas obras, Cristo também descansou das suas obras. Que dia Deus descansou das suas obras? No último dia. Portanto, o povo do Antigo Testamento guardou o último dia. Mas que dia Cristo guardou? Que dia Cristo descansou das suas obras? O primeiro dia. Portanto, guardem o primeiro dia. Este é o dia do repouso sabático. Então, esse último propósito, o quarto, dá tempo de eu rapidamente trabalhar um quinto propósito. O quarto propósito é alimentar o nosso desejo pela futura realidade celestial, pelo nosso encontro final com Cristo. Você lembra o que eu falei? Cristo está aqui, como que nos esperando. Saímos da nossa casa e nos encontramos aqui, a noiva e o noivo. Mas por quê? Porque aqui junto com Ele nós estamos como que dizendo assim: quero cultivar aqui e agora, Senhor, o nosso relacionamento, até que um dia nós o vejamos face a face
e por toda a eternidade estejamos em comunhão. É como acontece no casamento. Como é que eu quero que meu relacionamento com a minha esposa perdure se eu não tenho comunhão com ela, se eu não tenho comunhão com ele? Isso só vai ser possível se eu cultivar momentos com ele ou com ela, de modo que, na medida em que eu comungo com ele ou com ela, isso trará benefícios para o meu matrimônio que perdurará. É o que acontece aqui em Hebreus 4. Eu não vou perdurar, e perceba, essa era a temática da Epístola aos Hebreus. Eu vou vacilar na fé, eu vou abandonar minha fé se eu não cultivar o relacionamento com o Senhor. Sendo assim, se eu creio que o meu relacionamento com Deus é eterno, até o novo céu e a nova terra, então eu tenho que entrar em comunhão com Ele aqui agora, para cultivar este relacionamento até o dia final. Então é um dia onde eu cultivo esse desejo pelo novo céu e pela nova terra. Tá certo? Por fim, a gente pode voltar então para Isaías 58. A gente lê os versículos 13 e 14. Aqui nós temos Isaías tentando mostrar ao povo de Deus que é possível que a gente seja zeloso por determinado mandamento, por determinado princípio bíblico, mas que gere mero formalismo, mero ritualismo, que não tenha valor para o próprio Deus. Você deve se lembrar, por exemplo, que Isaías fez isso em outro lugar, Amós fez isso no capítulo de número 5, quando Deus diz mais ou menos assim: pare de cantar, o som do alarido de vocês, o som das músicas de vocês estão me incomodando, eu estou a ponto de vomitá-los, eu não quero que vocês me cultuem. Por quê? Não porque Deus não gosta do culto, mas porque Deus não gosta de um culto que não seja em espírito e em verdade. Aquele culto meramente ritualista, cerimonialista, vir por vir, cultuar por cultuar, é inviável. Deus não se agrada do mesmo. É isso que Isaías está fazendo aqui no capítulo 58. Se você olhar para o início do capítulo, ele está falando sobre o jejum. Um jejum que era inaceitável a Deus. Que jejum era o jejum inaceitável a Deus? O jejum proveniente de mero ritualismo, mero cerimonialismo, jejuar por jejuar. Por que eu digo isso? Porque esse povo jejuava, porém jejuava enquanto haviam contendas, jejuava enquanto o homem e a mulher não viviam como deveriam proceder, um jejum onde o povo parecia não ter um verdadeiro conhecimento dos caminhos do Senhor, um jejuar por jejuar. Isaías está convocando o povo a jejuar do modo correto. É quando ele entra aí nos versículos 13 a 14, mostrando que se agirmos do modo correto, no tempo correto, do modo correto, eu tenho dito isso a Dioguinho, seja sábio. O que é ser sábio, Dioguinho? Fazer a coisa certa, do jeito certo e no tempo certo. Então Isaías está dizendo isso aqui para os israelitas: se vocês fizerem a coisa certa, do modo correto e no tempo apropriado, vocês vão ser abençoados. Ele vai dizer: se vocês desviarem o pé de profanar o sábado. Esse povo guardava o sábado, mas não guardava como convinha, certamente. Então, se vocês deixarem de profanar o sábado, cuidando dos seus próprios interesses, então era um povo que não cuidava apenas dos interesses de Deus. Se vocês passarem a chamar o sábado como deleitoso e santo dia do Senhor, um dia que vocês vão honrá-lo, considerando-o digno de honra, se vocês neste dia não pretenderem fazer a sua própria vontade e não ficarem com conversações inúteis, eu vou lhes prometer algo. O que é que Deus promete? Primeiro, então,
te deleitarás no Senhor. Segundo, te farei cavalgar sobre os altos da terra, dá ideia nesta época de vitórias, de guerras e coisas do tipo. Para nós em particular, seria uma vida em paz e em segurança. E por fim, te sustentarei com a herança de Jacó. Deus não iria deixar faltar o que é de subsistência para os israelitas, o que é válido para nós também. Então eu tiro um último propósito, um quinto propósito para o dia do Senhor. Esse dia, irmãos, o dia do Senhor, é um dia onde mais abundantemente do que qualquer outro dia, um dia onde milagrosamente, inclusive, Deus pode fazer uma impressionante obra espiritual na nossa vida. Não sei se você prestou atenção, o texto começa dizendo assim: se vocês se deleitarem, não, me permitam, se vocês desviarem de profanar o sábado, achando o sábado deleitoso, aí ele diz lá no versículo seguinte: então vocês se deleitarão no dia do Senhor. Qual é o grande problema da igreja de nossos dias? É a falta de prazer em Deus, não? A gente vive tudo no mero formalismo. Por que você veio para a igreja hoje? Porque o pastor Claudinho convocou? Porque o pastor Cláudio convocou? Porque você esteve preocupado com o que alguém acharia de você por você eventualmente não vir à igreja? Porque não tinha nada a fazer, porque é comum vir à igreja no dia do domingo. Tudo isso é insuficiente, tudo isso é inviável. Só há uma justificativa para você estar aqui hoje, porque você tem prazer em Deus. O problema da igreja de nossos dias é que fazemos tudo em stand-by, em modo automático. Nós fazemos por fazer. Crescemos desse modo, fomos ensinados deste modo e fazemos sem ter uma verdadeira consciência do valor que o próprio Deus atribui àquilo que fazemos. O que Isaías está dizendo é: vocês não têm deleite no meu dia, Israel, mas achem-no deleitoso, deixem de profanar o meu dia. No início vai ser difícil. No início você vai dizer: será que um dia não vai ser o suficiente para eu ter um pouco melhor no final do mês? Quem sabe uma feira maior, quem sabe um carro novo, quem sabe uma promoção no meu emprego. Se vocês deixarem de profanar o dia do Senhor, dá a ideia que Deus queria sacrifício, dá a ideia de que Deus queria mudança de vida. Esses talvez fizessem como aqui em Mandacaru, armassem sua tenda e vendessem e comercializassem no dia do Senhor. Deus está dizendo assim: se vocês deixarem de profanar o meu dia, se vocês acharem no deleitoso, embora inicialmente vocês talvez tentem entender o que é ser deleitoso e não vão entender, mas eu lhes prometo, é o que Isaías está dizendo, vocês um dia vão ter esse dia como um dia deleitoso. Irmãos, eu vou citar o meu caso, embora seja para minha vergonha, não para qualquer outra coisa além da minha vergonha. Mas isso aconteceu comigo. Foi difícil deixar de assistir o futebol de domingo, como eu me referi. Foi difícil para mim e para minha esposa, ainda não temos filhos, deixar de almoçar fora no domingo, que é geralmente o que nós fazemos, né? Foi difícil, por exemplo, para mim, em particular, ter que todo domingo cozinhar. Porque no domingo é o dia que Rafael sofre, sou eu que cozinho. É o dia que eu entendo que ela precisa de um descanso também. Ela trabalha de segunda a sábado com coisas domésticas, então no domingo sou eu que vou lá para a cozinha e me viro lá nos 30 para sair uma macarronada com calabresa, porque é sempre macarronada com calabresa. Não tem outro menu, é sempre macarronada com calabresa. Mas enfim, eu dou esse descanso a ela. E foi difícil inicialmente. Eu, em particular, o pastor Cláudio sabe disso, porque a gente tem que revisar sermão, a gente tem que às vezes acabar boletim da igreja, às vezes tem que se preocupar com aquele irmão que talvez não vá para a igreja. Eu esqueço disso, eu vou ali para a minha cozinha no domingo, e me viro ali. Enfim, foi difícil vários sacrifícios que a gente fez. E é curioso, hoje em dia, quando a gente profana o dia do Senhor, eu e Rafael, é impossível que nós não profanemos. Não tem quem guarde o dia do Senhor como deveria. A gente está em processo de melhorias, todos nós, mas quando isso acontece, dá uma amargura, sabe? Ou seja, Deus transformou o meu coração e o dela. Deus transformou o meu coração e o dela. Até Dioguinho a gente vê isso. A gente vê isso em Dioguinho quando ele sonha, vejam só o milagre, sonha com a macarronada do papai.
Então isso é de fato um milagre. Mas enfim, o que eu quero dizer é que Isaías mostra que se a gente passar por mudanças que vão doer, que vão significar rasgar a própria carne, mas com o interesse de fato de nos devotarmos a Deus, Deus vai fazer um milagre. O primeiro deles é que aquilo que não tínhamos tanto prazer, Deus nos dará prazer. O segundo é que Deus nos dará paz em nossas vidas, é isso que Isaías está dizendo. E em terceiro lugar, Deus nos sustentará. Eu digo isso principalmente para os comerciantes. Deus não vai deixar faltar se você fechar o seu comércio no dia do Senhor. Deus não vai deixar faltar se você não trabalhar no dia do Senhor. Isso é uma certeza. É claro que isso muda para aqueles casos de escalas, né? É obra de necessidade. Eu trabalhei no Pará, onde são grandes empresas, e a maioria trabalha por escala. Alguns irmãos acabavam, em determinado momento, trabalhando no domingo. Eu dizia, fique tranquilo, meu querido. Venha ou de manhã para a igreja, ou à noite, e trabalhe para a glória de Deus no outro momento em que você caiu de escala, que é inevitável. Se você conseguir mudar a sua escala, louvado seja Deus. Se não, não se prejudique por causa disso. Enfim, esses 5 propósitos são os propósitos que eu atribuiria, juntamente com principalmente Joseph Paipa, pois foi o que eu mais usei aqui para o dia do Senhor. Eu quero encerrar, como o pastor Cláudio me pediu, rapidamente lendo os nossos padrões de fé, a Confissão de Fé de Westminster, mas não antes de dar para vocês algumas referências. Essas referências servem para vocês principalmente solidificar a realidade de que o nosso dia é o domingo. Você talvez vai encontrar aí algum adventista do 7º dia, ele vai dizer, me diga na Bíblia onde é que você encontra que é o domingo e não o sábado que deve ser guardado. Além de Hebreus 4, versículos 9 e 10, você pode mostrar João 20 e 26. Ali é mostrado que os discípulos se reúnem 8 dias, 7 dias, falando no nosso idioma, no nosso modo de falar, após a ressurreição de Cristo. Veja só, Cristo ressuscita no domingo. 7 dias depois, o povo já está cultuando no domingo, quando Cristo aparece. João 20 e 26. João 20 e 26. Depois, Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7 vai mostrar também a igreja primitiva já reunida no dia do Senhor. Eles comungando do culto, do partir do pão no domingo, no primeiro dia da semana. 1 aos Coríntios 16, versículos 1 e 2, vai mostrar Paulo dizendo para a coleta, a oferta, ser arrecadada no primeiro dia da semana. Ora, para que ser arrecadada no primeiro dia da semana, se o culto fosse no sábado, por exemplo? Não seria mais óbvio Paulo dizer assim, reúnam-se, coletem no sábado a coleta que vocês vão enviar para os pobres de Jerusalém. Então, 1 aos Coríntios 16, 1 e 2. E por fim, Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10 fala que João teve a visão no dia do Senhor. E a palavra dia do Senhor, ela é uma expressão que aparece semelhantemente, muito semelhantemente, em 1 Coríntios 11, quando é dito que a ceia é do Senhor. Essa expressão do Senhor é claramente atribuída a Cristo. É a ceia não do Pai, é a ceia do Filho. E lá em Apocalipse a mesma coisa. É o dia de Cristo, não o dia do Pai. Então, certamente, o dia da visão de João ali foi um domingo. Foi o primeiro dia da semana. Apocalipse 1:10. Alguma dúvida antes de eu mostrar o nosso padrão de fé? Eu vejo principalmente quando os profetas ou ameaçam ou falam sobre os motivos que levaram os israelitas para o cativeiro.
sempre que há ameaça ou há lembrança de maldição, ele fala sobre prostituição, que era idolatria, né? Prostituía-se por causa dos outros deuses, e o dia do Senhor. É curioso isso. Se você lê Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles vão dizer geralmente essas duas acusações contra Israel. Vocês vão para o cativeiro porque vocês se prostituíram debaixo de toda a árvore frondosa e porque vocês profanaram o dia do Senhor. Então eu acredito, inclusive, que a nossa falta de firmeza, eu me refiro à igreja de um modo geral, é Deus castigando os seus filhos, porque nós somos muito fracos no que se refere a defender o dia do Senhor. Vejam aí os adventistas. Até a Constituição, é Constituição, Franco? Não sei. Até um aspecto legal, né? Até uma questão legal, eles conseguiram perante o magistrado, de modo que eles não vão trabalhar no dia deles, né? no sábado. Então, os concursos são alterados por causa dele e tudo mais. Então, eu acredito que tudo que a gente passa ainda é a mão de Deus, infelizmente, porque a gente não é zeloso como o adventista é naquele aspecto da lei. Mas eu acredito sim que Deus reserva maldições. Deus é um Deus repleto de amor, de bondade, a gente não tem dúvida disso. Mas como um pai a um filho, ele disciplina a quem ele ama. Então Deus disciplina aqueles que não têm atentado para o quarto mandamento. Eu fiquei pensando muito no termo que ele usou, né, da feira da alma. E aí eu fiquei pensando a respeito da pregação. Parece que ser um momento muito solene, muito especial. Qual a atenção que o pregador deve ter em relação a isso e a igreja? Essa é uma temática boa, né? Irmãos, eu me sinto até à vontade para falar aqui, porque eu não estou no meu púlpito. É difícil falar isso no seu próprio púlpito. Mas não tem coisa pior para um pastor do que se afadigar a semana inteira em livros, em pesquisas, em Bíblia, né, no texto bíblico, para chegar no dia do Senhor, o dia onde o noivo está nos aguardando, como diz Hebreus 2, versículo 12 ou 13. Não, é o Salmo 22, 2 e o Hebreus 2, 12, eu acredito. Você vai lá para Hebreus 2, 12, Jesus Cristo está conversando com o Pai, em Hebreus, e ele diz assim: eu cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou seja, quando a gente se reúne, Cristo está entre nós, seu Espírito no caso. E enquanto cantamos, Ele canta conosco. Enquanto oramos, Ele ora conosco. Logo, enquanto o pastor prega, Cristo prega para nós. É por isso que a gente crê na pregação expositiva, porque é a única pregação em que é Cristo que fala. É a boca. O pastor J. Adams, por exemplo, ele falava que todo crente deveria olhar para a Bíblia fechada, vendo de fato como a boca de Deus. Mas quando ela está aberta, como se fosse o lábio inferior e o lábio superior da boca de Deus falando conosco. É de fato Deus falando conosco. É Cristo, por intermédio e na instrumentalidade do pregador, abrindo a boca para falar para nós. Aí eu lhes pergunto: se Cristo em carne aparecesse agora aqui e subisse no púlpito e dissesse: eu vou pregar para vocês, vocês dormiriam nos bancos? Não. Mas é exatamente isso que acontece domingo após domingo. Domingo após domingo. Quando o pastor Cláudio... Eu vou carregar uma grande responsabilidade, porque sou eu que vou pregar hoje à noite, né? Mas quando o pregador sobe no púlpito, é o próprio Cristo pregando. É o próprio Salvador das nossas almas pregando. Então é inadmissível alguém dormir, conversações de bancos, sair para beber água. Claro, tem coisas que não tem como suportar, como talvez uma necessidade fisiológica, mas beber água. É preferível, quem sabe, trazer uma garrafinha e ficar no banco e bebericar na sua água. Mas é o próprio Cristo falando. Então, atenção total ao pregador, que não é o que está aqui, mas é aquele por trás dele, pela frente dele, o Senhor Jesus Cristo. Certo? Mais alguma pergunta? Enquanto alguém toma coragem, eu vou ler aqui as últimas duas sessões da nossa confissão de fé, que mostra bem isso, tá?
mostra primeiramente um dia sendo dado para a nossa adoração, e depois eu vou para o catecismo, que mostra quais são os deveres e as restrições do dia do Senhor. Primeiramente a seção 7 do capítulo 21, deixa eu ver, acho que é o 21, depois eu me certifico. Diz assim: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia, em 7, para ser um sábado, entre parênteses, descanso, santificado para Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Então veja, ele primeiramente mostra que é comum à própria natureza a gente ter um dia entre 7 para cultuar. Depois ele mostra que no Antigo Testamento este dia era o sábado, agora domingo. A última seção agora, seção 8, parágrafo 8. Este sábado, no caso o sábado cristão, que é o domingo, é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. O que é legal desse último parágrafo é que, primeiramente, é demonstrado aqui que esse dia é um dia que deve ser guardado não apenas no dia, deve haver uma preparação prévia, mas vamos começar guardando ele, depois a gente vai para essa preparação. Mas tem um livro muito bom para isso, o livro de Joe Bick, eu tenho ele aqui no computador, minha memória hoje não está boa, mas é como a família e a reunião da oração, como ouvir sermões e participar de reuniões de orações. Tem oração no lar também, esse aí eu nunca li, mas tem também. Então, são livros que nos ensinam a como nos preparar para o dia do Senhor, para tirar um melhor proveito do dia do Senhor. Então, a confissão de fé diz isso. Esse dia é guardado não apenas nele, mas quando a gente se prepara para o mesmo. Além disso, quando a gente encerra as nossas próprias obras, palavras e pensamentos que fazíamos em dias ordinários, e quando também a gente coloca coisas positivas no lugar dessas restrições. Isso é muito importante. O dia do Senhor não é dia de restrição. Não é um dia de é proibido, não. É um dia de coisas santas que não eram possíveis ser feitas nos outros dias, sendo feitas abundantemente no dia do Senhor. Então, exercícios públicos e particulares de devoção, obras de necessidade e obras de misericórdia. Não há nada melhor do que visitar ou receber uma visita, né? Pois é, esse é o dia perfeito para isso. Agora, para encerrar mesmo, eu vou ler o catecismo, e o catecismo é impressionante, porque ele vai dizer o seguinte: qual é o quarto mandamento? Ele responde. Depois ele diz assim: o que se exige no quarto mandamento? Vejam só. Não é isso que eu quero. A pergunta 115 é qual é o quarto mandamento? A 116 é o que se exige no quarto mandamento? A 117 é como deve ser santificado o sábado ou domingo. Aí depois ele vai entrar no que eu quero. Ele vai perguntar quais os pecados proibidos no quarto mandamento. A partir daí, os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação desse dia por ociosidade ou por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossa ocupação e recreação secular. Então, já que eu falei sobre restrição, de que devemos nos ocupar no quarto mandamento? Então ele vai dizer assim: o quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem e guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra expressamente um dia inteiro em cada 7.
que era o sétimo desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro da semana desde então. Então eu cesso de trabalhar ou de fazer outras coisas regulares, como eu fazia antigamente, nos outros 6 dias, quero dizer, para nesse dia ser um dia especial, onde coisas especiais são feitas. Deus nos abençoe, irmãos. Alguma pergunta?